Mano, nesse tempo todo, a maior coisa que aconteceu com Boruto foi ter sua vida tirada dele, pela onipotência da Ada. Mas ele tem um Jogan, que é o Doujutsu de um deus. Mas isso não é só sobre o Momoshiki saber disso. É sério, galera, vai muito mais além. Mas agora bora pro vídeo, que é uma coisa melhor que a outra. Galera, esses Otsutsuki são as criaturas mais poderosas do universo. E até o considerado mais fraco deles consegue superar muitos shinobis. Pra ver que eles não são fracos não. Por exemplo, o Kinshiki. Mesmo com o tamanho dele, o cara ainda conseguiu se manter no Taijutsu com Sasuke. E na velocidade extrema, e ainda pôr o Uchiha em apuros. E isso porque ele era mais fraco que o Momoshiki. Então já dá pra ter noção que os caras é poderosos mesmo. E confirmado pelo Code que o Karma, usado ele de uma forma correta, o usuário adquire a experiência dos longos anos de batalha dos Otsutsukis, que é o dono, na verdade, da marca. E aqui ele confirmou uma coisa pra gente, que essas criaturas, elas vivem batalhando, aprimorando as forças delas. Dito que, anos de batalha. E é óbvio que isso leva a gente a crer que os Otsutsukis que submetem ao outro, de fato lutam entre eles. E o que perder vira guardião do outro. É obrigatório ser submetido a se tornar um alimento. Que é exatamente isso que aconteceu com o parceiro do Momoshiki. E tem uma coisa que eu duvido você ter notado nessa batalha, que pra ser sincero eu só fui notar isso depois de avaliar milhares de vezes. É aquilo, os detalhes mais simples que você só passa o olho e nem liga. Bom, é exatamente sobre o Momoshiki ter um parceiro. E o próprio Kinshiki, galera, tinha um guardião que submeteu ele, que é isso que ele fala aqui, antes do Momoshiki consumir ele. Ou seja, é como eu acabei de falar, que eles batalham entre si. E dessa forma, quando o Kinshiki ficou sozinho, ele também deveria arrumar um parceiro. E de fato lutou contra o Momoshiki e perdeu, tornando seu guardião. Até porque, como a gente viu, o Otsutsuki não era fraco. De fato, se o Sasuke lutasse a sério, de vez, aqui nessa batalha, sem interrupção do Momoshiki, o Uchiha venceria. Mas seria apurado. E cara, até aqui é uma observação que os Otsutsuki são casos curiosos. Ou seja, a gente não sabe nem a metade sobre esses seres, porque tem muita coisa que não foi esclarecida. E pra gente entender isso, do Momoshiki saber quem é o deus Otsutsuki, isso também leva a gente a uma curiosidade extrema, de 3 coisas que ainda não foram abordadas de verdade. Que é o ponto de que sabemos tão pouco sobre os Otsutsukis. O primeiro deles é o Ishiki. Sim, galera, é exatamente o cara que foi fazer uma visitinha pros mortos. O doujutsu dele não tem nome. E esse de Darmagan é o que teorizamos aqui no canal, por causa de uma forma e ainda ter no meio disso o Daikokuten. O que tinha a galera que tava achando que o Sukuna Hikona era o nome deste olho. Mas isso é apenas a habilidade dele, que são duas, Sukuna Hikona e o Daikokuten. O que coloca objetos para dentro de uma dimensão e o que puxa elas para serem usadas. E só de vermos o Ishiki que utilizou este olho, a gente percebeu que ele é um doujutsu muito roubado. Inclusive diminuiu até o Rasengan do Naruto. E fora que, o Ishiki estava muito perto da morte dele e não podia exagerar com os poderes dele. Ou seja, um modo perfeito que o Kishimoto deu para mostrar esses poderes, ou melhor, Shinjutsus através do Kawaki futuramente. Que inclusive no mangá o Kawaki fez uma coisa que foi dito impossível. Ou seja, não era possível enviar uma pessoa para a mesma dimensão de onde o Jigen mantinha seus objetos. Mas olhem aqui, o Naruto e a Hinata. Isso foi exatamente um furo de roteiro. E cara, o Ishiki poderia ter feito isso. Mas é óbvio que a gente não pode ignorar o fato de que assim não aconteceria o que aconteceu. Mas mesmo assim, ele tinha esta capacidade. A real é por conta da arrogância dele, por ser um Otsutsuki, que é exatamente este ponto deles. Subestimaram muito Sasuke e o Naruto. Mas além do Kawaki, com este olho, que é do Ishiki, a gente tem a Ada, que possui o Sharingan, que é exatamente do Shibai Otsutsuki. E cara, isso sim é interessante, porque o Sharingan da Ada tá no caminho indo para o Jogan. Esses dois têm muito a ver um com o outro. Porém, o Shibai não é o deus do Jogan. E isso é o que a gente já teorizou, que ele poderia ser. Mas o fato é que ele é um deus Otsutsuki. Porém, no mangá mostrou ele, e bem antes disso mostrou o Otsutsuki totalmente diferente, com uma aparência nada a ver com ele, que é tipo modo cósmico, ligado a tudo no universo. Mas a nossa teoria é que tem chance de ser o Shibai, que evoluiu para outra dimensão.
Isso faz muito sentido, porque o Amado diz que chegou a um ponto que ele evoluiu tanto que foi isso que levou ele a transcender para outro lugar. E ainda a Ada possui o poder da onisciência e da onipotência. Isso veio direto do DNA do Shibai Otsutsuki, que o Amado colocou nela. E segundo o Momoshiki, como eu amo esse cara, ele sempre está em todo lugar, literalmente. O Otsutsuki disse que este poder é o Shinjutsus dos Shinjutsus. Então agora a pergunta que fica para nós é: qual o poder que teria a capacidade de reverter os Shinjutsus dos Shinjutsus? O antes de tudo, o primeiro de tudo, no centro sendo todos os outros criados a partir dele. Pois é por isso que o Boruto possui o Jogan, o Donjutsus dos Donjutsus, o olho que é de um outro deus Otsutsuki, onde Shibai foi que no caso alcançou a dimensão do Todo-Poderoso. Porque o Momoshiki mesmo falou, vários Otsutsukis já se tornaram deuses. Isso ele disse na confirmação da onipotência. E aqui a gente já tá na terceira coisa, o Donjutsu do Boruto. É exatamente um olho que ninguém faz ideia de quem é, a não ser o Toneri e o Momoshiki. Mas galera, sabe quem é o único que sabe qual deus possui o Jogan? É o Momoshiki. E nem o Toneri sabe disso, porque ele mesmo falou para o Urashiki que achava que os Otsutsukis originais não existiam. E se até os Otsutsukis originais ele achou que não existia, imagina um deus Otsutsuki. Pra ele é muita coisa, porque por 1000 anos nunca sequer deram a cara no clã secundário. Mas o Toneri sabe como despertar e quais os poderes do Jogan, porque ele é um desses seres. E de fato tem uma escritura sobre cada doujutsu. E o Jogan pode ser um tipo de uma lenda do clã Otsutsuki, que poucos têm ele. E o Momoshiki, quando viu o Boruto com o Jogan, ele disse que o Uzumaki não tinha a capacidade de prever o próprio destino. Mas ele também fala no mangá recentemente que conhece todos os Shinjutsus. E aqui entra a curiosidade. Sabe o que significa? Significa que o Momoshiki sabe todos os Shinjutsus que o Jogan possui, do número 1 ao infinito. Ironia, tá? Mas é sério. Ele também sabe qual poder pode fazer tudo voltar ao normal. Mas a pergunta é, por que ele nunca disse quem é o Otsutsuki que tem este olho? Pois é, né galera? Bem estranho isso. Mas a lógica pra isso é que não foi só o Momo que se surpreendeu com o Uzumaki ter o Jogan, pois o Urashiki também. E o Jogan é tipo o Rinnegan, que o Momoshiki quando viu o Sasuke pela primeira vez, ele disse dessa forma de admiração pelo Uchiha ter o Rinnegan. E olha só, o Rinnegan é o doujutsu mais difícil de se ter, e poucos conseguem obter ele. Então o Jogan tá em outro nível, acima disso, porque também surpreendeu 2 Otsutsukis, coisa que eles nem deveriam ligar. Mas é isso que prova que o Jogan não é um doujutsu normal. E a gente até então tínhamos falado várias coisas sobre o Jogan, mas parecia muito distante ou até impossível. Porém, em Boruto 79 e Boruto 80, a gente viu exatamente uma pessoa com Donjutsu roubado, sendo o Senningan aquele que tem onipotência e possui os Shinjutsus dos Shinjutsus, que só um Otsutsuki controla suas vontades. E cara, se eu tivesse criado a ideia de que o Jogan poderia ter o poder de reescrever a mente das pessoas e mudar as memórias delas, mas até que o Genjutsu do Shizui, e dito que seria um poder da criação do mundo, ou se você tivesse dito isso, pode ter certeza que essa seria a teoria mais roubada da história, que a gente teria pensado, porque dessa vez o Kishimoto mostrou que ser visto como maluco tem suas vantagens, enquanto para uns parece fora da realidade, e outros já vão mais além. Mas é claro que essa não tinha como a gente acertar, porque imagina, acertasse que uma pessoa iria utilizar um poder para fazer todos acharem que o Boruto é o Kawaki, e que o Kawaki é o Boruto, e que o Momoshiki tinha que estar com o Kawaki, e o poder do Ishiki tinha que estar com o Boruto. Pra vocês verem o quão confuso isso virou. Só de falar aqui eu me senti um trava-línguas. Mas isso só pra gente ter ideia do quão absurdo o poder da Ida é. E que o Jogan, sendo acima deste Donjutsu, então ele é exatamente o olho mais importante, ou quem sabe, o início de todos eles. Porque dessa forma explica o caso das luas, que é a Ada e o Boruto. E por isso que os outros Otsukis podem ser diferentes, um do meio lua e o outro da lua cheia. Galera, sinceramente, isso tá indo pra outro nível. E olhem só o cara que sabe até sobre isso. É exatamente o Otsutsuki que vive dentro do moleque, que tem o Jogan. Então o Momoshiki sabe quem também tem este olho. E sabe do Shinjutsu que pode desfazer essa maior roubada da história. E também conhece todos os poderes do Jogan.
é exatamente o cara certo pra ensinar o moleque. Mas é claro, teria que ter uma recompensa pra ele, porque não faz sentido pra ele ajudar o garoto e ficar sem nada, sendo que ele quer dominar o corpo do Boruto e aprisionar o Uzumaki na mente dele. Pois é, boa sorte pro Otsutsuki, porque o Uzumaki não vai desistir. Afinal, ele tem o Sasuke e precisa mostrar a verdade pra todos. O engraçado é que em 3, 4 anos isso vai ser resolvido. Passa rapidão, e cara, se essa primeira parte de Boruto já chegou nos 300 episódios, imagina a nova fase deles mais velhos. Bom, esperar pra ver, né? Por isso, cara, bora acompanhar essa história junto. Imagina 3 anos de Boruto, e você nesse tempo todo ter feito parte junto com a galera aqui do canal. E olha, é simples, 3 combinações dos jutsus e você tá dentro, já fazendo parte dessa comunidade. Por isso também te espero em outros vídeos. Até lá, valeu e fui!